Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, começa agora Minuto da Extensão, o programa de toda quinta-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM de Lages. É aqui que você fica por dentro dos projetos e dos programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias e também da UDESC de modo geral. É o caso hoje. O tema, ele ultrapassa o CAV, ele é da UDESC como um todo. Para conversar sobre este projeto, a convidada é uma estudante do curso de Medicina Veterinária, Vitória Daniela Moreira de Jesus. Ela que é estudante aqui do CAV UDESC e é bolsista de apoio discente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, o NEAB. Vitória, muito bem-vinda à Rádio UDESC. Aliás, já é da casa. A Vitória é host aqui do nosso podcast, do Diversicave. Nosso não, é de vocês, né? Mas é nosso porque justamente a proposta é que a diversidade seja abraçada, né? Muito bem-vinda. Obrigada, Carla. Obrigada, bom dia a todos, primeiramente. Agradeço o convite, agradeço o espaço. E o programa é nosso mesmo, porque a gente se sente em casa aqui na Rádio UDESC. A gente é sempre muito bem acolhido, então... É isso, assim, a gente tá muito feliz de estar aqui, eu tô muito feliz de estar aqui. E também, já que tu puxou um pouquinho do Diversicave, muito feliz de ser host do Diversicave. E é isso, gente. Coisa boa. Bom, apresentadora, porque é um programa, você aí que está nos escutando, é um programa que vai estar disponibilizado em breve como podcast, mas por enquanto ele é programa. Ainda não dá para escutar cada episódio fora da reprise, mas em breve poderemos. Você vai ouvir aí, claro, chamadas para o Diversicave ao longo da nossa programação. Vamos ao tema que traz a Vitória, em primeiro momento, aqui ao programa, ao Minuto da Extensão, um programa diferente, porque geralmente é uma alegria receber a Vitória, não só porque ela já é da casa, mas porque alunos, estudantes, dificilmente são os principais convidados. A gente costuma ter assim, o professor vem, traz o aluno. Então, achei muito interessante um movimento bem protagonista, assim, né? A estudante vir e representando um projeto, né, um trabalho muito, muito interessante nesse sentido, que também chama para esse protagonismo. Então, vamos entender hoje o que é, afinal, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC. Conta pra gente, Vitória, e também como é o teu papel, a tua parte aqui no CAV junto ao NEAB. Então, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, o NEAB, a gente tem dentro do NEAB o programa Memorial Antonieta de Barros, que é o projeto de extensão em si. Então, os dois, eles articulam juntos, mas o programa de extensão, de fato, é o programa Memorial Antonieta de Barros. E aí, dentro desse programa, a gente tem 5 ações. 5 ações de extensão, e eu faço parte do OPAS, que é o Observatório de Política de Ações Afirmativas. Então, dentro do OPAS, a gente tem vários projetos de ações. Como tu falou, Carla, não é algo aqui do CAV, é uma ação da UDESC em si. Então, aqui do CAV eu sou a única bolsista do NEAB, e a maioria dos bolsistas, eles estão no campus lá de Florianópolis, que é onde é a sede do NEAB. Então, daqui eu articulo algumas ações, como a gente realizar e elaborar projetos também que estejam montadas a essa política de ações afirmativas. Então, por exemplo, em algumas escolas, falar sobre porque o que são políticas, né, de ações afirmativas? São essas questões de a gente ter um espaço para essas minorias que foram, de alguma forma, marginalizadas em algum momento da história, né? Então, ações afirmativas são para isso. Cotas são uma ação afirmativa, o Afrocave é uma ação afirmativa. Então, ações afirmativas são isso, né? Pra gente dar espaço para essas minorias. Então, o que eu faço é basicamente isso, procurar ações, procurar o que eu posso fazer para incluir ainda mais essas pessoas nessas ações afirmativas. Então, a gente faz projetos em escolas, a gente elabora algumas coisas, por exemplo,
será que dá pra gente, de repente, fazer algum projeto que traga as pessoas pra dentro da universidade e que elas consigam permanecer, essas pessoas, parte dessas minorias, o que a gente pode fazer? Dá pra gente, sabe, projetos desse tipo, assim, nas escolas, falar sobre a UDESC, falar sobre as políticas de permanência e ingresso. Mas é basicamente isso, assim, as ações sociais também a gente elabora dentro do OPAS. Então, são várias coisas, assim, que a gente, que englobam a ação. Sim, aí eu fiquei super curiosa que você falou sobre visitas a escolas, essa questão das cotas é muito importante também em época de vestibular. E outra coisa que eu penso que é super inclusiva, a possibilidade de você, muitas vezes que está nos ouvindo aí, que é arrimo de família, a pessoa trabalha, ajuda nas contas da casa e fica naquela dúvida, será que eu consigo fazer cursar uma universidade? Você, por exemplo, fica o dia inteiro aqui, né, Vitória, pela medicina veterinária. Então, a possibilidade de ter uma bolsa, um auxílio financeiro, isso é um grande encorajamento, algo super inclusivo, né? E eu fiquei curiosa, Vitória, após esse panorama geral que você falou de várias ações, em saber, assim, algumas agendas. O que já foi feito até agora, se tem como a gente ter uma ideia de o que vem por aí, que ações são essas e que dias, né, meses em que elas são desenvolvidas. Se tu puder nos trazer. Sim, a gente vai fazer uma ação em uma escola lá em Florianópolis, porque, como eu falei, a maioria dos bolsistas do NEAB são de lá. Que é basicamente o que... É interessante até eu falar sobre isso, porque como eu não sou aluna lá do campo de Florianópolis, eu sou aluna daqui, tem muitas coisas que eu consigo fazer pelo NEAB no Afrocave. Então, por exemplo, eles vão fazer uma ação lá no Colégio Getúlio Vargas, que vai ser basicamente o que a gente faz aqui no Afrocave, que é ir nas escolas falar sobre políticas de ingresso da UDESC em si, né? Não só do CAV, mas da UDESC de modo geral, e políticas de permanência. Aí falando sobre auxílios, sobre as bolsas, essas possibilidades de auxílio, que a gente tem várias possibilidades, inclusive a PRAF é um auxílio muito bom, porque a gente pode ter assim, eu posso ter auxílio alimentação, eu posso ter auxílio moradia ao mesmo tempo, por exemplo, então é muito interessante para quem realmente precisa, e juntamente com isso eu posso ser bolsista de alguma outra ação. Então eu posso ter o dinheiro da bolsa e também ter o dinheiro do auxílio. Então, isso auxilia muito. Então, esse é um projeto que a gente faz dentro do OPAS, mas que eu consigo trazer pro Afrocave, né? Então, mais ou menos articular com os dois projetos que eu participo, e isso é muito interessante. Outro projeto muito interessante que a gente fez recentemente foi falar com mulheres. Como o nome do nosso projeto de extensão relacionado a Antonieta de Barros. A Antonieta de Barros, ela foi a primeira deputada estadual negra do Brasil, né? Deputada, ela é nascida em Florianópolis. Então, por isso que o projeto leva esse nome, projeto de extensão. E a gente tem um projeto também no OPAS, que é falar com mulheres que foram mulheres negras, né? Que são invisibilizadas, que foram a vida toda invisibilizadas. Então, essas questões de ação social mesmo, né, que a gente faz. Tem um outro projeto também dentro do campus de Florianópolis, no curso de fisioterapia, onde é essa questão de a gente conseguir levar essas ações afirmativas para esses cursos também da área da saúde, levar esse acesso a esporte físico também, esporte, né, de modo geral, para pessoas negras. Até tem um outro projeto, tem tanta coisa, mas assim, até o curso de fisioterapia, ele vai articular, a gente pensa, né, em um futuro, por exemplo, em articular com outro projeto que já existe em São Paulo, que é o projeto Corre Quilombo, que é basicamente uma maratona só com pessoas negras, uma maratona corrida mesmo. Então ali eu acho que estimular essa questão do exercício também é muito importante. Então, cada curso dentro do NEAB, dentro dos bolsistas, né, consegue fazer uma ação diferente. Então, por exemplo, esse projeto do pessoal de fisioterapia, para se articular com esse pessoal de São Paulo do Corre Quilombo, dá pra gente fazer uma baita ação lá na Beira-Mar Norte de Florianópolis, por exemplo. Então, são coisas assim que a gente pensa, sabe? Coisas que realmente sejam... dar espaço para essas minorias, inserir ela em lugares que elas não são inseridas,
Então, eu acho que é isso, assim, tanto essa ação de falar com essas mulheres que eu falei anteriormente, não terminei, inclusive, de falar sobre isso, mas de falar com essas mulheres que são invisibilizadas, de dar espaço, de construir um espaço para que elas possam conversar, compartilhar suas vivências, né, que é com o Grupo Mariama, essa ação articulada com o Grupo Mariama, lá de Florianópolis. Então, ações nesse sentido, sabe, que a gente tem hoje, assim. Um outro projeto também que a gente pensa, que é um projeto futuro, mas que eu acredito que seja bem interessante, é montar um aplicativo para os estudantes do ensino médio, falando sobre as políticas de permanência dentro do UDESC e as políticas de ingresso. Hoje, a gente sabe que as crianças e adolescentes, elas estão muito na internet, né? É uma era muito tecnológica. Então, se a gente botar, de repente, um QR Code nas escolas e a gente poder falar, se tu colocar isso aqui, tu vai descobrir o que tem na UDESC, quais cursos, quais cidades, o que a UDESC oferece, como que tu faz para entrar na UDESC, ver se te interessa, de repente, porque às vezes a pessoa ela não entra na universidade porque ela não sabe como ela vai permanecer, como ela vai se manter. É difícil mesmo, a maioria dos cursos eles são integrais, não só aqui no CAV, né? Então, essa dificuldade de trabalhar pode prejudicar algumas pessoas e esse acesso à universidade. Então, a gente pensa em coisas assim de tornar cada vez mais viável para as pessoas conhecerem sobre a UDESC, política de permanência e ingresso. Então, alguns projetos assim de ação social, assim. E é muito, muito importante também, me parece, porque eu fiquei até surpresa conversando com as pessoas na rua, não é nem... Aqui dentro todo mundo sabe, mas em Lages muita gente não sabe que a UDESC é uma universidade pública, gratuita. E já fui perguntada, quanto que é tal curso, qual a mensalidade? Gente, não, né? Então, e a gente pensa assim, uma pessoa que não teve acesso à educação. Muitas vezes são pessoas que tiveram acesso à educação, até cursaram um ensino superior em outra cidade, chegam aqui, UDESC, mas é pública. E isto é grave, me parece, uma informação que as pessoas ainda não têm, muitas não têm. Sobretudo as que mais precisam, que é as que querem buscar uma formação e acham que nem passam perto porque acham que é paga e elas não teriam como. É complicado, né? Exatamente. Uma informação que tem que chegar. Isso é muito complicado porque eu que não sou daqui, não sou de Lages, né? Já me pararam, assim, conversando, falando que eu estudava na UDESC e tal, eu estudava no CAV. Cara, quanto que tu paga pra estar lá? A mensalidade é cara? Então é muito complicado, porque essas informações elas não chegam para as pessoas que são daqui de Lages. Assim, é muito, a gente agora fazendo essas ações na escola, a gente percebe essa falta de saber sobre o CAV. E, gente, é uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que vocês têm na cidade de vocês, e essas informações não chegam. Isso é muito, muito grave. Então, acho que é exatamente isso. A questão do Observatório de Políticas de Ações Afirmativas, sabe? Essa questão de incluir essas pessoas, diminuir essas desigualdades até, porque é grave isso, sabe, Carla? Eu acho que é grave. E às vezes a pessoa ela não tem nem uma expectativa de vir para a universidade, sabe? Então... Isso também. Porque ela, além de achar que é paga, ela nem sonha, por consequência, que tem tanto auxílio, tanta bolsa. Tem muito lugar em que não é possível também as pessoas acumularem mais de um benefício. Aqui temos essa possibilidade. Então, a Vitória está nos trazendo várias informações hoje aqui, né, Vitória? E eu gostaria... Claro, você já nos esclareceu aqui, já nos trouxe luz para o fato de Memorial Antonieta de Barros ser relacionado à deputada estadual, primeira mulher negra a assumir esse cargo, né, aqui pelo Estado. Então, isto já é um movimento de valorização, o próprio nome do projeto, do programa, né? E atuando, então, no OPAS, que é esse Observatório de Políticas de Ações Afirmativas. Você falou sobre o Afrocave ser o braço principal aqui no nosso centro. Por favor, para quem ainda não conhece o Afrocave, inclusive ainda não ouviu também sobre o Diversicave, que é o programa de vocês, conta pra gente o que é o Afrocave e o que no Afrocave tu vens desenvolvendo na cidade, no próprio CAV, enfim.
Então, gente, o Afrocave é o coletivo negro do CAV. A gente tá restabelecendo o coletivo agora, faz mais ou menos uns 2, 3 meses que a gente voltou com as ações, e o que a gente pensa também é muito nessas questões de ações sociais, né? Agora, por exemplo, a gente está em novembro falando da UDESC para as escolas públicas, principalmente para as escolas públicas, porque eu acho que esse é um público de minoria que a gente quer que esteja na universidade também, e que não é a maioria do público da universidade. A maioria do público da universidade hoje é ainda de instituição de ensino médio privado, então eu acredito que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Então, uma das ações do Afrocave é essa, por exemplo. O Afrocave, ele basicamente também conversa, né, e caminha com essas ações sociais, né, um coletivo negro, mas eu sempre falo que é um coletivo de todos, porque de fato é para todos, né, para quem quiser compartilhar as vivências ali com a gente, para estar com a gente, mas a gente tá indo nas escolas agora em novembro falar sobre o vestibular, que, né, tá aí na porta já, batendo. Então, falar sobre o vestibular, formas de ingresso, os auxílios, né, as bolsas. Então, eu acho que isso é muito importante, apresentar o UDESC, apresentar os cursos. Eu acho que essa é a principal ação, assim, agora no momento. Mas a gente já fez ações também no Dia das Crianças agora, uma ação social no Dia das Crianças. A gente também vai fazer uma ação social no Natal. E agora, né, estamos com o Diversicave, que é um projeto muito lindo que a Rádio UDESC, né, tá dando essa oportunidade pra gente. Eu acho que é de grande importância, porque aqui a gente vai falar sobre todos os temas que realmente falam sobre essas questões de minoria, né? Então aqui a gente vai dar voz para essas pessoas, não só para os participantes do coletivo Afrocave, né? Não só para os organizadores que competem ali, pessoas negras, pessoas descendentes de indígenas, pessoas trans. Então eu acho que engloba todo mundo, e o Diversicave eu acho que vai ser uma porta para a gente repassar a informação, repassar as nossas vivências, e principalmente mostrar o quanto é importante esse espaço para a gente poder falar, né? O Diversicave assim, eu acho que vai ser um projeto lindo, tenho certeza que vai ser. A gente está muito animado para isso, inclusive. E eu acho que é isso, assim. O OPAS, ele anda também com isso, porque é toda essa questão de inclusão, né, social e de desigualdades, porque o OPAS é isso. As ações afirmativas são isso. Então, eu tenho muito orgulho dos 2 projetos que eu participo, porque os 2 caminham juntos. Porque a gente fala de ações afirmativas no OPAS e, como eu falei anteriormente, o Afrocave é uma ação afirmativa. O fato de a gente poder colocar essas minorias para perto da gente e fazerem do Afrocave um espaço em que a gente possa se sentir confortável é uma questão de ação afirmativa, né? Então, é isso. Muito bom. Para quem quiser encontrar mais sobre o Afrocave nas redes, como é que faz? Então, a gente tem o Instagram, a página, né, do Afrocave, que é @Afrocave. E aí, quem quiser seguir lá a gente vai falar sobre algumas questões de todas as ações que a gente faz, tudo que a gente considera importante. Os episódios também do Diversicave vão ser divulgados lá. Agora, em novembro, a gente vai fazer uma ação, Novembro Negro, né? Que, inclusive, vai ser tema do nosso primeiro episódio no Diversicave, lá todas as informações do Novembro Negro. Mas vai ser muito legal, a gente vai fazer oficina de fotografia, vai ter cinema, vai ter roda de conversa com pessoas que a gente considera importantes para o tema, que a gente considera representantes muito bons. Então, eu acho que vai ser bem legal também, quem quiser seguir lá para saber mais informações. Certo. E, claro, você que está nos ouvindo aí, tem a divulgação na página do Afrocave, @Afrocave no Instagram. E cada episódio do Diversicave também é divulgado no Instagram da nossa rádio, o UDESC FM Lages, @UDESC FM Lages. Eu gostaria de saber mais tudo que tiver aí de outras informações que possamos ter deixado e ainda não foi mencionado aqui sobre o NEAB, agenda, outras ações no futuro quiseres para a gente fechar, Vitória. Então, tem algo muito legal, que é um projeto que a gente está dentro do OPAS agora, né? Enfim, NEAB, OPAS articula junto, mas que é um projeto com os imigrantes africanos que a gente tem dentro da UDESC, não só do CAV, mas dentro da UDESC de modo geral. Então, é basicamente ouvir
eles, ouvir o que eles precisam, quais são as demandas, o que eles sentem falta, se eles têm, de repente, alguma necessidade que não foi suprida dentro da universidade, porque é uma questão de política de permanência também. Então, toda quinta-feira a gente tem reuniões com um pessoal o pessoal do OPAS, né, em si, e alguns imigrantes africanos do campus lá de Florianópolis. Ainda não tivemos agenda de incluir o pessoal dos outros campos, como aqui no CAV a gente tem, né, vários guineenses, mas vamos incluir também. E aí, toda quinta-feira a gente tem reuniões para ouvir essas demandas deles, o que eles precisam, como que se a gente pode ajudar de alguma maneira. Eu acho que isso é muito importante porque a gente passa tanto tempo dentro da universidade, né? E eles, que são de outro país, é importante se sentir em casa, é importante se sentir permanente a um espaço e pertencente a algum espaço. Então, o OPAS agora, eu acho que é uma das ações principais que a gente está fazendo agora dentro do OPAS, que é um projeto, assim, junto com essas pessoas, e que, inclusive, também vai ter um encontro com todos esses imigrantes africanos lá em Florianópolis, no dia 21 de novembro, para a gente também conversar sobre o que eles estão achando, o que eles precisam. Eu acho que vai ser bem legal também. E eu acho que é isso, assim, um dos principais projetos, assim, para mim, que estão agora no ar e que vai continuar recorrendo, né? Ainda tem muita coisa para acontecer. E certamente vai aparecer no Diversicave. Com certeza. Em algum momento. Com certeza. Convidado, né? O pessoal certeza. De Guiné-Bissau. E para fechar, que eu ainda não perguntei, mas... Poxa, a Vitória é bolsista do NEAB, né, pelo OPAS, e essa protagonista dentro do Afrocave, essa host do Diversicave, essa apresentadora, é uma pessoa negra. E eu quero saber para ti, Vitória, como é que está sendo este trabalho, essa vivência em tudo isso? Como é que foi para ti chegar na UDESC? Como é que tu ficou sabendo da UDESC? Tudo que tu me relatou, assim, sobre como é para as pessoas que vocês levam o UDESC até esses públicos. E para ti, como é que foi essa experiência e como é que está sendo agora ser bolsista? Então, eu sempre quis ser médica veterinária, desde criança, mas a princípio ensino médio, enfim, a gente tem muita dúvida do que a gente de fato quer ser. E a medicina veterinária, ela tem um lado que não é muito valorizado, então eu ficava um pouco em dúvida do que de fato eu ia fazer da minha vida, porque eu tinha muito medo de não ser bem sucedida na minha profissão, adolescente, enfim. E aí, o meu ensino médio, eu me formei 3 meses antes de começar a pandemia. Então, eu me formei, e aí eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu queria muito fazer vestibular, só que tava tudo fechado, não tinha vestibular, porque era pandemia. E aí, na época, eu lembro que eu entrei num cursinho online, cursinho pré-vestibular, que era o que eu conseguia na época. E eu pensei, cara, eu vou tentar a universidade pública, né? E aí, a princípio, eu sabia que existia a UDESC e a UFSC, de universidades públicas. E eu falei, cara, eu vou tentar o vestibular. Na época, foi onde surgiu a possibilidade de eu entrar pelo meu histórico escolar. E você vem de qual cidade mesmo? Eu sou de Criciúma, Santa Catarina, no litoral. Então, por isso a UFSC e a UDESC exatamente, são as opções que mais... E aí, eu vi que tinha a possibilidade de eu entrar pelo meu histórico escolar, né? Pelo meu histórico do ensino médio dentro da universidade. Porque na época não estava mais fazendo o vestibular por causa da pandemia. Sim. E aí veio isso de histórico escolar. E aí eu pensei, vou tentar. Porque na época eu lembro que o meu histórico escolar fechou 9,6. Então tinha uma grande chance ali de eu conseguir, né? Imagina. Uma grande chance de eu conseguir. E aí entrei na universidade, né? Passei no fim. Assim, eu me inscrevi, tipo, tanto que eu vi que eu passei num dia à noite que saiu. Eu nem tava, assim, na expectativa de que ia passar. E aí entrei na universidade, fiz o primeiro semestre online, me desesperei, porque online não era pra mim, eu vi que não era pra mim. Tranquei a faculdade, fui viver a minha vida. Então, é uma trajetória, assim, de ida e volta na veterinária. Tranquei a faculdade, fui viver a minha vida. E o ano passado, eu voltei pra cá, voltei pra universidade pra, de fato, viver a universidade presencial. Aí voltei na segunda fase, né? E me sentia muito perdida aqui em Lages. Me sentia muito não pertencente a esse lugar. Não me sentia representada. Porque eu olhava ali, não sei se tu já foi, Carla, no prédio da veterinária, mas a gente tem fotos de todas as turmas da medicina veterinária desde 1973, que foi quando surgiu a SMEV, né? Que era Escola Superior de Medicina Veterinária. Sim. Eu não via pessoas negras. E eu
não me sentia representada, eu não me sentia feliz aqui na cidade, porque eu me sentia muito sozinha. Eu já entrei na segunda fase, então as turminhas, né, as patotinhas elas já estavam formadas, então eu não tinha amigo também. E aí surgiu a oportunidade de eu ser bolsista do NEAB. Eu conversando com uma menina que é conhecida minha, que é bolsista do NEAB lá de Florianópolis, ela falou, cara, eu vou falar com a coordenadora, de repente, eu acho que vai ser bom pra te sentir pertencente a algum lugar. Vamos mencionar a coordenadora. A Maria Helena, inclusive, ela me deu uma baita oportunidade, eu agradeço muito ela. Maria Helena Tomás, ela é uma baita profissional também. Eu acho que tudo que eu sei sobre ações afirmativas, tudo que eu sei hoje é graças a ela, nesse quase um ano, né, de NEAB. E aí a coordenadora falou comigo, tivemos uma reunião, porque passa por um processo ali seletivo, né, para ser bolsista do NEAB. Enfim, a bolsa de apoio docente, né, de modo geral. Sim. E ela falou, Vitória, temos uma bolsa e tal, é assim, 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 dá pra te entrar. Então, ali que eu me encontrei, sabe? Ali que eu me encontrei, tanto como pessoa, como dentro da veterinária. Eu sou uma pessoa anterior ao NEAB, pós no NEAB. Porque ali eu via nas reuniões, mesmo que online, pessoas parecidas comigo, falando sobre coisas que eu passo, né? Falando sobre coisas que eu gostaria também que acontecessem. Então, é magnífico o fato de eu estar sendo bolsista do NEAB e agora poder fazer isso aqui, no local onde eu me sentia perdida, onde eu não me sentia pertencente, junto com a Afrocave. Então, pra mim, é muito importante isso. Eu acho que, sem palavras. Um ano já você está... Vai fazer um ano em fevereiro. Eu entrei em fevereiro, né, desse ano. Parece que já faz milhares de anos, tanta coisa que eu já fiz, mas 2 semestres agora e vai fazer um ano em fevereiro, que eu sou bolsista do NEAB. E como é que te sente hoje no CAV? Cara, hoje é a minha casa, minha segunda casa, assim. É outra coisa, outra vida. Inclusive, como eu falei das fotos ali, né? Eu tenho um projeto que a gente ainda tá trabalhando, por isso que eu não falei, mas dentro do OPAS também, um projeto sobre até falar qual foi... Porque, assim, hoje eu vejo, assim, de 2010 pra cá, eu consigo ver alguns negros naquelas fotos. Então, tem de repente, assim, uma pessoa negra na foto de 2010, uma pessoa na foto de 2014, tem alguns ali. Então, é importante a gente falar também sobre a importância das ações afirmativas, das cotas, para a entrada dessas pessoas, sabe? Então, tem um projeto também para falar sobre isso, sobre quantas pessoas daquelas fotos ali de fato entraram pelas cotas. Acho que é importante a gente ver isso até para mostrar a importância das cotas, sabe? Então, hoje eu falo que, assim, o CAV é a minha segunda casa. É o lugar em que eu me sinto mais pertencente à minha vida aqui em Lages. Eu amo a universidade, eu amo estar na medicina veterinária. Eu acho que eu me encontrei, de fato, na profissão, sabe? Ainda, assim, tem muita coisa, muita água, né, pra rolar ainda. Eu ainda não sei a área que eu vou seguir. Sim. Mas hoje eu não acordo mais pensando que eu quero ir embora. Hoje eu acordo e, tipo, ainda bem que eu tô aqui. Ainda bem que eu tenho... Hoje eu tenho muita coisa pra fazer e, tipo, que bom que eu tenho muita coisa pra fazer. Que a universidade me proporciona, que o NEAB me proporciona, que o Afrocave agora me proporciona também. Eu sou muito feliz fazendo tudo que eu faço. Apesar de ser muita coisa, eu sou muito feliz fazendo exatamente tudo que eu faço. É muita coisa, né? Eu sei. Mas hoje eu me sinto pertencente a esse lugar aqui. Nossa, que coisa... Eu não sei, eu não tenho palavras. Olha, gente, a primeira vez que neste programa eu fico completamente sem palavras. Porque é muito gratificante ouvir de uma pessoa tão jovem um relato tão espontâneo sobre um tema tão sensível. Sim. Porque isso foi muito espontâneo da tua parte. É emocionante te ouvir. Eu fico muito grata. Tu agradece a rádio, eu fico grata de poder assistir esse projeto acontecer, né? Vocês aqui, esse envolvimento e essa boa vontade, né? E tanta pauta, porque é um programa, gente, assim, ó, quando for lançado o podcast, todo mundo, claro, vai ficar sabendo. Mas é um programa de estreia curto, digamos, tem ali 12, 13 minutos, mas tem tanto conteúdo, tem uma programação tão rica, tem tanta coisa para fazer nesse sentido, e hoje ver que em um ano a tua vida realmente mudou. A UDESC abre portas e você
se torna protagonista neste processo. É um movimento de encontro aí, né? Que bom isso, que bom ver a universidade se abrindo para esse tipo de iniciativa, de necessidade de escuta, e você aqui hoje representando esse público, entendendo que o espaço está dado, bom, vamos lá e vamos fazer acontecer. Aí a coisa ganha a cara de quem está ali, né? Exatamente. Uma coisa que eu tenho em mente, assim, que eu sempre falo, é que às vezes a pessoa ela só precisa de uma oportunidade. E oportunidade, elas mudam a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Ter uma oportunidade, cara, às vezes é só isso pra tu mudar o rumo da tua vida, pra tu mudar o teu caminho. Porque, assim, estar na universidade hoje, eu sei que mudou totalmente o rumo da minha vida, mudou o meu caminho. Estar no NEAB, então, nossa, eu cresci, assim, como pessoa, eu não consigo nem mensurar em palavras, sabe? Então, eu acho que essa oportunidade que eu estou tendo de participar do NEAB, de ser bolsista do NEAB e de estar numa universidade pública, gratuita e de qualidade, eu acho que, assim, mudou totalmente a minha vida e é isso, sabe? É isso até que a gente quer levar para as escolas, que pode mudar a vida de alguém também. É importante isso. Muito, muito lindo. Bom, eu vou deixar aqui, de novo, rede social, tá? Do Afrocave, @Afrocave. É muito fácil, gente. Quem tá na escuta aí, abre agora ali, Afrocave. Pronto. O NEAB, como é que acha o NEAB no Instagram? @NEABUDESC. Pronto, muito fácil também, @NEABUDESC. E é isso, gente. É muito simples para você ficar a par dessa programação. Como eu disse, você tem ali os programas também do Diversicave, também divulgados pelo Afrocave e pela UDESC FM Lages, @UDESC FM Lages no Instagram. E todas as informações que você quiser para também, quem sabe, até participar de ações do NEAB, do Afrocave, né? Ficar a par da pauta e do Diversicave, tudo acontece ali nas redes também. Vitória, esse teu nome é muito simbólico, né? Nesse momento ele ganha uma outra simbologia aqui para mim também. Parabéns pela tua trajetória. Obrigada. E muito obrigada a ti e a vocês do Afrocave, do NEAB, por... Que agradeço, cara. Estarem escrevendo essa história aí. Obrigada. É um programa diferente aqui hoje, um programa com uma aluna, que, como eu disse, né, no início, é muito bom poder receber os estudantes aqui também no Minuto da Extensão. Geralmente os professores vêm e acompanhados, eventualmente, de alunos. Hoje nós tivemos esse protagonismo da Vitória. Muito legal esse momento aqui. Vitória Daniela Moreira de Jesus, ela que é acadêmica de Medicina Veterinária aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV da UDESC em Lages, ela que é bolsista de apoio discente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UDESC, o NEAB. Ela que é também, pelo próprio NEAB, uma das pessoas, ou a pessoa, né, que fez renascer o Afrocave aqui no nosso centro. E você escuta também a Vitória e todos os membros e convidados do Afrocave no programa Diversicave, que nós estamos aí divulgando na programação. Fique ligado, ligada. Este é Minuto da Pesquisa, toda quinta-feira, em edição inédita, às 8 da manhã. A reprise desta nossa conversa de hoje você tem no sábado, às 6 da tarde. Eu sou Carla Torres e nós nos encontramos aqui ao longo da programação da UDESC FM de Lages. Muito obrigada a você, nosso ouvinte, também da 106.9. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.